Boa noite a todos. Vamos iniciar essa videoaula. Espero que todos estejam bem, né, com saúde, juntamente com seus familiares. Sempre lembrando da necessidade dos cuidados devidos, né, para que nós possamos, de uma maneira mais breve possível, passar por essa fase e que possamos estar juntos, né, novamente, presencialmente, que é muito mais gostoso, né, gente? Bem, hoje nós vamos dar continuidade a falar sobre a constituição química da nossa célula. Na nosso último encontro, nós falamos sobre a água, a abundância da água dentro da unidade celular, uma vez que, em média, nós temos cerca de 70% dos constituintes da nossa célula são constituídos por água. Logicamente, isso tende a ter uma alteração com o nosso desenvolvimento, envelhecimento, mas a água é extremamente abundante. Bem, só que existem vários outros componentes químicos, dos quais hoje nós vamos falar sobre os aminoácidos, os peptídeos, proteínas e enzimas. Sempre quando eu falo do título desta aula, eu sei que eventualmente dá aquela sensação de, numa única aula, falar sobre várias coisas, né? Mas vocês vão ver que não. Na verdade, todos esses assuntos, né? Na hora que eu falo aminoácido, na hora que eu falo peptídeo, proteínas e enzimas, eu estou falando de uma constituição básica que inicia-se a partir dos aminoácidos. Então, eles têm uma correlação, é por isso que a gente fala de uma maneira bem específica dentro deste arquivo. Bom, bem, inclusive nós já falamos sobre proteínas desde o primeiro dia da aula da nossa disciplina, quando apresentei a vocês a estrutura da membrana, e lá nós vimos que a estrutura membranosa é constituída por uma bicamada lipídica com proteínas dispersas. Então, nós vamos ver hoje, então, o que são de fato essas estruturas proteicas, né? E que vocês podem ter certeza, nós não só falaremos mais as proteínas ao longo da nossa CMC, bem como vocês vão ouvir outros professores falarem sobre as proteínas em outros assuntos, desde que a gente fale ali sobre a constituição do corpo humano. Tá? Então, elas são sempre presentes, muito importantes. Bem, então, o que são os aminoácidos? Nós vamos ver que os aminoácidos são compostos que são constituídos por um carbono ligado a um grupo carboxila, um grupo amina, a um íon hidrogênio. Existe esse Rzinho aqui, que está representando o que nós denominamos de grupo radical. O grupo radical é justamente a porção variável da estrutura dos aminoácidos. Bem, nós temos cerca de 20 aminoácidos pertencentes às estruturas celulares humanas, e dentre esses 20 aminoácidos, a variabilidade está justamente nesse grupo radical. Bem, os aminoácidos são moléculas essenciais para a vida porque eles contêm realmente nitrogênio, né? Essas estruturas covalentes com compartilhamento de elétrons. E eles são, como eu falei, as unidades básicas estruturais das proteínas. Eles são realmente estruturas precursoras, são eles que vão se unir para dar a formação das proteínas. Bem, eles são ácidos orgânicos, porque eles possuem glucoamina, e eles são também considerados moléculas quirais. O que vem a ser isso? Nós possuímos no nosso corpo uma estrutura também quiral, que são as nossas mãos. O que vem a ser isso? São estruturas que, uma vez, né, possuímos duas estruturas idênticas, igual nossa mão direita e mão esquerda, em que elas são anatomicamente iguais, entretanto, uma é a imagem especular da outra. Na hora que nós estendemos as nossas mãos, nós percebemos que uma é a imagem, né, como se fosse a imagem do espelho em relação à outra. E isso nós observamos nos aminoácidos. Todos eles possuem também estruturas que venham a ser consideradas quirais ou
imagens especulares uma da outra. Os aminoácidos, eles são observados da forma essencial e não essencial. O que significa isso? Bem, os aminoácidos essenciais são aqueles que nós precisamos de obtê-los a partir da nossa alimentação. E os aminoácidos não essenciais são aqueles que nós apresentamos naturalmente, produzidos pelo nosso organismo. Eu sempre até gosto de brincar com os alunos, que a gente, de uma maneira errônea, mas muitas das vezes a gente acha que na nossa vida que o essencial é aquilo que a gente não possui, né? Então, e o nosso organismo também aqui, a aminoácido essencial é aquele que ele não consegue sintetizar naturalmente, que ele precisa de obter a partir da nossa alimentação. E é logicamente a partir de uma alimentação saudável, né? A partir do momento que nós temos uma alimentação saudável, variável, nós conseguimos obter os aminoácidos que são tidos essenciais. Bem, que, dessa diversidade de aminoácidos e por que nós ainda fazemos essa classificação. E aqueles que nós não possuímos, nós precisamos de obtê-los através de fonte alimentar. Os aminoácidos são fontes de energia e eles são utilizados por nós diariamente e principalmente quando nós realizamos atividades físicas estimulantes. Então, nós realmente precisamos de obter esses aminoácidos, ter ali uma alimentação adequada para a obtenção desses aminoácidos considerados essenciais e não produzimos espontaneamente pelo nosso organismo. Bem, os aminoácidos, eles, como eu falei com vocês, eles são um grupo bastante variável, inclusive com esse grupo radical prevalecendo em relação a essa variabilidade. E existem cerca de 20 aminoácidos pertencentes às estruturas celulares humanas. Esses aminoácidos, tais como glicina, alanina, triptofano, serina, lisina, aspartato, enfim. Esses aminoácidos, eles são reconhecidos e muito utilizados por abreviaturas, tá? Então, na hora que vocês forem estudar, pegar o livro aí de bioquímica básica para poder estudar, não se assustem, Vêm as abreviaturas, mas o importante é que a gente faça associação e saber que eles representam esses aminoácidos dos quais nós estamos mencionando. Bem, aqui eu vou apresentar a vocês, até chama a atenção, eu gosto desses slides, dos próximos que irão aparecer, para vocês terem uma imagem fotográfica dos aminoácidos, para vocês perceberem a grande variabilidade. A variabilidade dos 20 aminoácidos está no grupo radical, que é este que sempre aparece rachurado aqui em rosa, em todas as constituições, para vocês perceberem que eu posso vir a ter tanto um aminoácido relativamente simples, como a glicina, pertencente aqui no grupo radical apenas um íon hidrogênio, como nós podemos vir a ter aminoácidos com a presença de anéis de benzeno, por isso nós denominamos eles de aromáticos, variabilidade, inclusive, de cargas elétricas, polares ou carregados positivamente, Enfim, chamando sempre a atenção dessa variabilidade do grupo radical. Por que eu falo isso? Por que eu chamo a atenção para toda essa diversidade aqui destacada em cada um desses slides? Porque essas estruturas de aminoácidos, elas irão haver ligação química entre elas. Então, a partir do momento que eu tenho compostos, estruturas químicas e que elas vão unir-se umas com as outras, logicamente que nessa união eu terei ali arranjos diferenciados. Por que é importante a gente chamar atenção para isso? Aqui eu até coloco para vocês justamente isso. Os aminoácidos, eles sofrem ligação química um com o outro. E este tipo de ligação química observada entre os aminoácidos é o que nós denominamos de ligação peptídica. Bem,
Nessa ligação peptídica, nós sempre observaremos a formação de uma molécula de água, tá? E ela é fundamental porque os aminoácidos são estruturas precursoras das proteínas. Então, uma proteína ela é constituída por união de aminoácidos. E isso significa, então, que eles vão ligar entre si, né? E nós falamos que quando eu tenho a união de até menos de 100 aminoácidos, eu tenho a formação de uma estrutura peptídica. A partir do momento que eu tenho 100 ou mais aminoácidos unidos, eu tenho a formação de uma estrutura proteica. Isso que eu chamei a atenção de vocês. As variações no comprimento e na sequência dos aminoácidos é importante porque é isso que vai dar a variabilidade das estruturas proteicas que nós temos na nossa estrutura celular. Aqui, para vocês poderem observar, né, na ligação entre dois aminoácidos, essa ligação se faz do grupo carboxila de um, né, com íon hidrogênio do outro, que faz esse íon hidrogênio do grupo amina, do outro aminoácido, e com isso eu tenho a formação de uma molécula de água, que é o que caracteriza uma ligação peptídica, união de dois aminoácidos com a liberação de uma molécula de água. Bem, agora vocês imaginem, isso aqui nós temos a união de dois. Vocês imaginem aqui uma sequência de 80, de 90, de 105, enfim, de mais estruturas de aminoácidos, formando tanto ligações, tanto estruturas peptídicas, como eu já falei anteriormente, como a partir do momento que eu tenho 100 ou mais aminoácidos, a formação de uma estrutura proteica. É justamente isso, né? Nós falamos que esses aminoácidos são precursores das proteínas. Eu chamei a atenção de vocês que nós, desde o nosso primeiro encontro, nós falamos sobre as proteínas como constituintes da estrutura membranosa das nossas células. Mas por que tamanha importância das proteínas? O próprio nome, né, proteus, ele vem nos mencionar o que significa primeira classe, uma estrutura importante, né? Então, eles já, desde a estrutura mesmo do nome, eles já denotam a importância deste componente, tá? E ele é o componente super importante nas nossas células, né? E são as estruturas proteicas, como eu falei com vocês, são moléculas extremamente diversificadas, tanto na sua constituição química como no aspecto funcional. Aliás, nós vamos ver que as estruturas proteicas elas estarão associadas a diversas funções do nosso organismo. Ao longo da aula de hoje, eu vou citar para vocês, para poder exemplificar e ficar claro, né, chamar atenção para essa importância proteica. Bem, olhem só, eu falei com vocês que as proteínas são formadas a partir da união de aminoácidos. E disse também que nas células humanas nós possuímos cerca de 20 aminoácidos. Então, as nossas proteínas são formadas por um repertório de 20 aminoácidos. E isso, na verdade, embora possa imaginar, nossa, eu tenho um repertório que parece ser limitado, mas não. Isso nos faz ter praticamente uma possibilidade infinita de formação de estruturas proteicas bastante diversificadas, tá? Bem, como eu falei com vocês, as proteínas são estruturas macromoléculas extremamente versáteis, participantes em diversos processos biológicos. Nessa imagem que eu coloquei aqui no slide, vem, né, a abreviatura em relação aos aminoácidos que compõem uma estrutura proteica, tá? Isso, na verdade, é muito maior, mas apenas para poder ter a ilustração. Bem,
Como eu falei com vocês, as estruturas proteicas, elas fazem parte de uma série de funções orgânicas, das quais, em relação ao que significa catálise enzimática, vocês vão ver que eu vou falar ainda hoje no final desse arquivo, tá bom? Pelas estruturas proteicas estarem presentes, constituírem a estrutura da membrana celular, elas também são importantes e funcionam no transporte e armazenamento de elementos que podem entrar ou sair da nossa célula. As proteínas também, elas colaboram para uma situação de movimento coordenado celular. Particularmente, nós temos aqui um filamento, que é a miosina, que faz parte, né, da contratura muscular, está presente dentro das nossas células musculares. É uma estrutura proteica e que atua em termos de movimento celular. As proteínas também colaboram para a sustentação mecânica, uma vez que colágeno, uma estrutura proteica, está presente também nas nossas estruturas celulares. As nossas imunoglobulinas ou anticorpos são a base de proteínas. Por isso que nós falamos que as estruturas proteicas também colaboram no sentido de proteção imunitária do nosso organismo. Elas também vão fazer parte da geração e transmissão de impulsos nervosos ao longo das estruturas celulares, né, dos neurônios, algo que vocês vão ver de um ponto mais específico, na morfa do sistema nervoso, e além também das proteínas poderem controlar o crescimento e diferenciação celular, algo que nós vamos também verificar de uma maneira bastante específica na nossa disciplina, a partir da nossa segunda etapa, né, da nossa disciplina, na própria CMC. Bom? Bem, como eu falei com vocês, as estruturas proteicas são constituídas com base nos 20 aminoácidos, repertório de 20 aminoácidos, e com uma capacidade enorme, né, de produzir proteínas diferenciadas. Então, nós falamos que aqui, ó, a construção de moléculas diferentes é praticamente infinita, diante de um repertório de cerca de 20 aminoácidos. Porque vocês têm que imaginar o seguinte, uma estrutura proteica é constituída por um mínimo de 20, por um mínimo de 100 aminoácidos, né, ligados entre si. E eu tenho um repertório de variabilidade de 20 aminoácidos. Então, é praticamente limitada a possibilidade de se formar estruturas proteicas diferentes. E, consequentemente, se eu tenho uma estrutura proteica diferente, eu também terei uma função diferenciada. Bom? Bem, eu sempre gosto de colocar nos meus slides imagens. E na hora que a gente observa uma estrutura como essa, não é um desenho que está aqui simplesmente porque é um desenho bonito, né? Ele está representando para a gente algo que eu vou iniciar agora para vocês. Que ele está representando uma estrutura proteica, um nível, com uma organização espacial. Tá? Vou apresentar as estruturas proteicas, elas possam ser classificadas em 4 arranjos diferenciados, tá? Em 4 estruturas diferenciadas: primária, secundária, terciária e quaternária. Então, quando vem, isso é muito comum nos livros de bioquímica, quando a gente vê, né, um artigo, algo a respeito sobre estruturas proteicas, tendem a aparecer diferentes estruturas, né, como a semelhança dessa aqui, tá? Bem, e a gente fala, então, que essas 4, né, diferentes estruturas, como eu falei com vocês, primária, secundária, terciária e quaternária das proteínas, são, na verdade, estruturas espaciais complexas, um nível crescente aqui de estruturação, tá? Nós temos, na estrutura primária, nós observamos, nós falamos que ela é literalmente uma sequência de aminoácidos. A gente faz uma comparação como o colar de contas, no qual eu consigo listar, no qual eu consigo listar um a um, né, dos aminoácidos que constituem aquela estrutura proteica. Tá? Serão as estruturas proteicas mais simples.
Como eu chamei a atenção de vocês, quando eu apresentei aqueles slides, verificando que tem aromáticos, que tem polares, não polares, enfim, diante daquela diversidade do grupo radical, chamando a atenção, né, que aqueles 20 aminoácidos observados das nossas células, eles têm um arranjo estrutural bastante diversificado. Imaginem isso, né, esses aminoácidos ligados entre si. Olhem só, a gente chega aqui, uma estrutura como essa, né, que é a estrutura secundária, no qual o autor coloca para a gente como que a gente às vezes possa observar uma estrutura proteica. Porque se diante de um arranjo, né, diante dali aquela estrutura química e daquela variabilidade dos seus componentes químicos, para se organizar, muitas das vezes aquela proteína precisa fazer curvaturas, né? Inclusive aqui no tipo de associação que a gente fala de alfa-hélice, isso aqui faz uma associação, né, grosseira, por exemplo, a uma escada em caracol, né? Então, no formato alfa-hélice. Também existe no formato fita beta, que é como se fosse uma sanfoninha, né? São diferentes arranjos estruturais dos quais as nossas estruturas proteicas se organizam de acordo com a sua estrutura química. Só que nós temos estruturas proteicas, né, realmente bastante, vão aumentando em termos de complexidade. E aí nós passamos por uma estrutura terciária. Eu sempre chamo a atenção do aluno que na hora que a gente tem, né, uma imagem como essa, um desenho esquemático como esse, de uma estrutura proteica, dá aquela sensação de novelado, né? De fato, aqui eu começo a ter um arranjo de uma estrutura proteica num formato em 3D. Bem, parece que isso daqui está bagunçado, né? Parece que isso aqui é aleatório, essa configuração aqui é aleatória, mas na verdade não é. Nós vamos ver ao longo que essa estrutura aqui, ela precisa de ser apresentada dessa forma. Para que essa estrutura proteica seja uma determinada proteína específica, ela precisa ter essa dobradura, ter esse arranjo e uma constituição de aminoácidos específica. Tá? Entretanto, nós ainda temos um quarto nível estrutural, ainda mais complexo, porque ele é formado por conjunto de domínios. O que vem a ser isso? Na estrutura terciária, aqui, ó, essa estrutura, ela é uma estrutura que nós chamamos de domínio. Quando dois ou mais domínios se unem para formar uma estrutura proteica ainda mais complexa, nós denominamos de uma estrutura quaternária. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui, nós temos estruturas proteicas com mais de 500 aminoácidos. Então, eles são realmente estruturas bastante complexas e são categorizadas como estruturas quaternárias. Imagem, para a gente ter uma observação assim, básica dos 4 níveis estruturais que eu apresentei para vocês. Na estrutura primária, onde eu tenho cada um dos aminoácidos que tem a ligação química entre si e do qual eu consigo, né, elencar cada um deles, dos aminoácidos que constituem aquela estrutura proteica. Bem, no nível a mais de complexidade, que eu tenho a estrutura secundária, eu tenho tanto a alfa-hélice quanto a folha beta preguiada, como eu falei com vocês. Essa aqui associa-se como se fosse uma escada em caracol, e essa, né, parece uma sanfoninha. Chama a atenção de vocês que a ligação que existe aqui entre as estruturas, né, é uma ligação peptídica, mas aqui representada, nós temos essas ligações que conferem, né, a formação, então, dessa estrutura secundária aqui, mais complexa, com um nível de complexidade maior. Bem,
Quando eu ainda caminho para um maior nível de complexidade, com uma maior quantidade de aminoácidos para constituir uma estrutura proteica, nós iremos perceber que eu agora estou diante de uma estrutura terciária, onde eu tenho uma imagem em 3D, tá? E aqui, finalmente, na estrutura quaternária, quarta e última estrutura, né, em termos de níveis de complexidade, onde eu tenho a união de 2 ou mais domínios, né, como eu chamei a atenção de vocês anteriormente. Bem, eu até chamei a atenção de que as estruturas proteicas, quando a gente as observa, né, dos níveis terciário e quaternário, parece dar aquela sensação de ter até um enovelamento, parece que está bagunçado, mas na verdade esse arranjo, ele é um arranjo ordenado e que ele tem que se manter assim. Por quê? As nossas estruturas proteicas, elas podem sofrer diante da alteração da temperatura, do pH e de agentes químicos, ela pode sofrer desnaturação. E aí ela vai mudar o seu nível estrutural. E com essa mudança de nível estrutural, né? Ou seja, ela antes com aquele nivelamento característico, agora ela se modifica, ela não só tem uma variação estrutural, como ela perde a sua função, tá? E isso é o que a gente não pode ter. Afinal de contas, nós sabemos, destacamos a importância das estruturas proteicas. Uma vez presentes, elas, é nosso interesse que elas funcionam de uma maneira adequada para um bom funcionamento celular. Bem, aqui eu dou como um exemplo, só para vocês terem uma ideia. A hemoglobina está presente, né, nas hemácias, ou seja, nas nossas células, nos nossos glóbulos vermelhos, ela é constituída por 574 aminoácidos. Tá? Ela é uma estrutura proteica de nível de complexidade quaternária. E eu chamo a atenção porque é muito comum a gente às vezes achar que diante de um universo, igual aqui, de um universo de 574 aminoácidos, uma variação em um único aminoácido não significa nada. E para vocês terem uma ideia, isso é tão importante que ao longo da constituição da estrutura proteica de hemoglobina, é conhecido que na hora que eu tenho a variação de um único aminoácido, que seria o aminoácido número 6, né? Eu literalmente acabo tendo uma alteração que vai gerar uma alteração no formato da minha hemácia, bem como comprometer também a função que ela exerce no meu organismo, tá? Então, olhem só aqui, a partir do momento que eu tenho a substituição do ácido glutâmico por uma valina, eu terei a alteração estrutural da minha célula de tal forma que a minha hemácia vai deixar daquele formato bicôncavo, né, característico e tão importante para que ela possa ser transportada ao longo do nosso organismo, né, através do fluxo sanguíneo, e ela muda esse formato, essa sua conformação, e passa a um formato falciforme. Ela recebe esse nome porque ela tem um formato de foice, né? Então, ela é o que a gente denomina de hemoglobina mutante. Bem, isso só para exemplificar, interfere muito. Interfere porque eu terei essa variação no formato da hemácia e um comprometimento dessa célula ao passar pelos nossos vasos sanguíneos. Afinal de contas, nós sabemos, as hemácias são fundamentais porque elas possuem essa estrutura proteica de hemoglobina, que é transportador de oxigênio ao longo do nosso organismo. Esse formato bicôncavo das nossas hemácias possibilita que ele possa circular de uma maneira adequada, passando inclusive por vasos de pequeno calibre. A partir do momento que a hemácia ela muda o seu formato e tem agora esse formato de foice, nós observamos que ela tem uma tendência muito maior
a parar, né, realmente na parede dos nossos vasos, literalmente a promover uma obstrução desses vasos, o que gera uma dificuldade na fluidez, no fluxo sanguíneo, podendo comprometer até de uma maneira severa a oferta de oxigênio para as nossas células. Contas, aminoácidos são estruturas precursoras das estruturas proteicas, né? E falei que nós íamos comentar também sobre as enzimas. As enzimas são proteínas. Entretanto, nem toda enzima é uma proteína. Por que disso, né? Quimicamente, as enzimas são constituídas por aminoácidos, né, como nós vimos, que é a unidade fundamental das estruturas proteicas. Entretanto, elas estão presentes nas nossas células porque elas vão participar do processo metabólico, tá? Elas colaboram, né, para que os processos metabólicos possam ocorrer na velocidade adequada, tá? Nós vamos perceber que as enzimas, elas são altamente específicas, com objetivos bastante próprios. A palavra enzima, né, que significa dentro, zyme, fermento, na bioquímica significa uma molécula de origem biológica produzida por nossas células vivas, que aumenta a velocidade de uma reação bioquímica, como catalisador, como fermento. E catalisador, em química, significa, substância que tem a propriedade de acelerar ou retardar a velocidade de uma reação química, sem se alterar no decorrer desse processo. Provoca catálise. Inclusive, no iniciozinho, eu falei com vocês que uma das funções das nossas proteínas era catálise enzimática, né? E falei que mais adiante eu ia explicar essa função. Então, é isso. A enzima, ela literalmente ajuda a acelerar ou retardar processos metabólicos dentro da nossa célula. Bem, elas apresentam, então, a atividade catalítica. Elas são unidades, né, funcionais do metabolismo celular e nós vamos ver que ela nos ajuda a poupar energia. A gente vai chegar ao mesmo ponto, entretanto, poupando energia, como se a gente utilizasse atalhos. E isso, no contexto orgânico, é interessante. Bem, nós vamos, até falei que esse é um dos conceitos, que as enzimas, elas aceleram a velocidade de uma reação, entretanto, elas não participam dessa reação química, nem como reagente, nem como produto. Eu sempre gosto de chamar a atenção. A enzima, nós temos várias enzimas na nossa vida, né? Fazendo uma comparação bastante grosseira. Vira e mexe tem um que vem, que conta uma maldade, que fala pra gente de um detalhe, e acaba acelerando. Por exemplo, tem várias vezes possam colaborar e contar uma maldadezinha sobre o seu namorado e você acabar com ele de uma maneira rapidinha, né? A pessoa veio, plantou aquela maldadezinha, plantou aquela sementinha de dúvida, causou uma mudança danada e pronto, acabou, né? Acelerou, isso provavelmente ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas ela acelerou um pouquinho mais o processo, tá? Uma comparação bastante grosseira, mas só para a gente perceber. Bem, aqui, essa enzima, ela vai atuar e não vai participar do processo, ela vai acelerar. Depois essa enzima sai como entrou e, inclusive, possa atuar em outros processos metabólicos, tá? Existe uma nomenclatura enzimática, que é o que a gente denomina nome recomendado, sistemático e usual. Tenho certeza que esse nome usual vocês já ouviram
falar, né? Até mesmo em alguns programas, sempre que fala sobre funcionamento celular, tripsina, pepsina, mesmo porque as enzimas, elas estão presentes e atuam não só nas células humanas, como em outras células vegetais e animais, tá bom? Bem, nesse diagrama aqui, eu está representando um processo metabólico, em que eu tenho uma reação química com os mesmos reagentes, tanto em azul como em vermelho, e eu vou ter o mesmo resultado, que é aqui em produto. Só que percebam, mesmo saindo do mesmo ponto, para chegar no mesmo lugar, a gente observa na linha azul, eu tive um maior gasto de energia. Bem, na reação química observada em vermelho, reparem que o autor está mostrando que houve um gasto energético menor para sair do mesmo ponto e chegar no mesmo lugar. Na verdade, essa reação representada em vermelho é uma reação química com a presença de enzima, que atua como catalisadora. Tá bom? É aquilo que eu falei com vocês. Acaba que, numa reação química com a presença de enzima, eu saio do mesmo ponto para chegar no mesmo lugar, poupando energia. Aqui, o autor está nos mostrando justamente esse ponto. Numa reação química, onde eu tenho uma temperatura relativamente baixa, eu tenho uma atuação pequena de moléculas envolvidas no processo. Quando eu aumento a temperatura, repare, eu percebo, sendo T2 uma temperatura maior, que houve um envolvimento muito maior de estruturas moleculares envolvidas no processo. Então, aqui o autor está comparando apenas uma temperatura, que é T1 menor, com uma temperatura T2, que é maior. Bem, aí ele verificou o seguinte, mesmo utilizando sob baixas temperaturas, que seria essa T1 aqui, ó, representada no primeiro gráfico, se eu utilizar enzimas que venham acelerar o processo, reparem que eu terei também um envolvimento de estruturas de número de moléculas muito maior, né? Então, acaba que eu consigo envolver um número maior, né, de moléculas e, com isso, eu acabo até mesmo conseguindo poupar energia para chegar no mesmo resultado químico. Então, nós vimos que as enzimas são estruturas catalisadoras biológicas que são extremamente eficientes. Nós, na verdade, nós conseguimos essa eficiência a partir de concentrações mesmo que muito baixas das enzimas. Elas conseguem acelerar de uma maneira muito rápida a velocidade de uma reação e elas atuam em condições específicas de temperatura e pH. As enzimas, elas possuem todas as características das proteínas, né? Podem também ter a sua atividade regulada, sempre observando esses conceitos de temperatura, de pH, e elas são altamente específicas. Tenho aqui, no caso específico, uma reação, né, com a presença da enzima catalase. Com isso, eu consigo fazer com que o peróxido de hidrogênio, que é um componente, uma vez presente na nossa célula, possa ser altamente tóxico e nocivo ao funcionamento celular. Com a presença da enzima catalase, esse componente ele é desmembrado em molécula de água e oxigênio, dois elementos químicos altamente benéficos à nossa estrutura celular e muito bem-vindos, né? Então, isso é um exemplo da função
da ação de uma enzima, acelerando o processo a fim de evitar danos celulares. Como eu falei com vocês, o caminho de uma reação química com enzima é como se eu utilizasse um atalho. Eu vou chegar no mesmo ponto, no mesmo final, com os mesmos produtos, entretanto de uma maneira mais leve, mais rápida e poupando energia. Bem, existem também cofatores, que são pequenas moléculas orgânicas e que são denominadas de coenzimas. Existem, com certeza vocês já ouviram falar, ENAD, FAD. Essas, né, são muito faladas quando a gente estuda bioquímica, né? E também temos cofatores inorgânicos, como zinco, ferro, tá? Esses cofatores, eles são importantes porque eles não estão ligados permanentemente às estruturas enzimáticas, mas quando eles não estão presentes a essas enzimas, a enzima é inativa. Então, é por isso que é importante existir o cofator, porque o cofator se une à estrutura enzimática, que inclusive a gente recebe o nome de apoenzima, né, que é a porção proteica, e uma vez o cofator unido à holenzima, nós temos uma estrutura enzimática atuante. Olha só, porção proteica, chamada de apoenzima, unida ao cofator, eu tenho uma enzima atuante. E aqui recebendo o nome, o conjunto disso tudo, de holoenzima. E só para dar exemplos, né, de coenzimas, inclusive as suas abreviaturas, como NAD, FAD, como eu já falei com vocês anteriormente, e estão ali extremamente presentes no metabolismo. Tá? Como eu falei com vocês, as enzimas elas são altamente específicas, inclusive o local que literalmente especifica, né, esse local de especificidade de uma determinada enzima é o que nós denominamos de sítio ativo. Então, é o local onde essa enzima aqui representada por essa estrutura em rosa, essa enzima, ela atua especificamente, né? Por exemplo, aqui no caso com a maltose, porque ela consegue se encaixar de uma maneira bastante específica e aí a enzima podendo agir, inclusive podendo quebrar essa estrutura original em dois produtos específicos. Então, aqui que a gente fala, eu tenho a enzima, aqui eu tenho o substrato, eu tenho um momento que o substrato se liga ao sítio ativo da enzima, e aí eu tenho o resultado. A enzima vai sair como entrou. Reparem que no contexto de desenho está igualzinho aqui, ó, né? Mas agora o meu substrato vai sair modificado em produto, ou seja, um resultado final da atuação dessa enzima sobre o substrato. Como eu já até falei anteriormente, existem fatores que alteram a velocidade das reações enzimáticas, como pH, temperatura, concentração das enzimas substratos e a presença de inibidores, né? De uma maneira geral, a temperatura, quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade de reação, tá? Da reação química. Entretanto, sempre tem um ponto que é considerado temperatura ótima, do qual, alcançando essa temperatura ótima, alcançou-se o máximo de atuação daquela estrutura enzimática. Tá? A partir daí, a partir do momento que ultrapassa essa velocidade ótima, a atividade enzimática volta a diminuir, inclusive desnaturando a molécula. O pH, o raciocínio é absolutamente o mesmo. pH aumentando tende a aumentar a velocidade da reação. Na hora que ele atinge o pH considerado ótimo, a partir daí a velocidade da reação também
volta a diminuir. Nós vamos ver que quanto maior, né, nós temos ali um substrato, a princípio maior também vai ser, acaba influenciando a velocidade dessa reação. Entretanto, também existe uma velocidade máxima, ou seja, existe, no nosso organismo, gente, sempre existe um limite fisiológico. É diferente da gente que quanto mais tem, mais quer, né? A gente não tem limite, quer. Não, na enzima, por mais que a gente fale que maior temperatura, maior pH ou com maior quantidade de substrato, maior vai ser a reação, maior vai ser a velocidade, mas obedecendo-se um limite fisiológico. E da mesma forma, se quando você eleva a temperatura de um sistema, né, as moléculas do seu conjunto vão adquirir o conteúdo energético maior, mas sempre respeitando, né, inclusive o padrão de distribuição das energias entre elas. Reparem aqui que mesmo temperatura 1 sendo uma temperatura mais baixa do que a temperatura 2, consequentemente, inclusive, envolvendo nessa T2 um número maior de moléculas trabalhando nessa reação, repare que o padrão de distribuição é sempre o mesmo, é semelhante, né? Porque justamente respeita o padrão de distribuição, respeita aquele limite fisiológico do qual nós estamos acabando de falar. Tá? Pode haver inibição enzimática, reversível ou irreversível, inclusive a gente fala que a reversível ela possa ser competitiva e não competitiva. Inibição enzimática reversível competitiva é aquilo que eu estou competindo, né? Ou seja, eu tenho aqui uma inibição competitiva, eu tenho aqui o local do sítio ativo. Se porventura um inibidor que porventura venham se unir ao mesmo sítio ativo, o primeiro que chegar é o que vai prevalecer. Então, eles estão competindo. Se o inibidor se unir ao sítio ativo da enzima, significa, obviamente, que não haverá aquela reação. Né? Eles competiram, e aí, no caso, com a presença do inibidor, não ocorre a reação. Obviamente, se esse inibidor se desprender da estrutura enzimática, possa haver, então, a ligação do substrato e, consequentemente, haver a reação do qual se destina. Existe uma não competitiva, que vem a ser, não existe, né? Reparem aqui que são dois locais bem distintos, um local do substrato e um local do inibidor. Eles não estão competindo pelo mesmo local, mas a presença do inibidor, né, o próprio nome sugere, ele está inibindo a ação da enzima sobre o substrato. Eu sempre gosto de brincar com vocês em sala de aula, que é como se fosse na minha época, quando a gente namorava na sala, né, no domingo à tarde. Então, simplesmente o pai chegar e sentar no sofá inibia o namoro. Aí ficávamos nós três, ou nós quatro, né? O namorado, a namorada, o pai, a mãe, assistindo televisão. Os inibidores saíam, pai ou mãe sai, pronto. A gente continua a namorar, né? Ou seja, a simples presença física aqui do inibidor associado à estrutura enzimática faz com que, mesmo com a presença do substrato, nada ocorra. E finalizando, apenas para ilustrar, e como eu falei com vocês anteriormente, as enzimas elas têm várias aplicações, né? E elas são observadas, elas têm origem vegetal, em células animais, em origem microbiana, enfim, elas têm diferentes fontes, né? Celulares e várias aplicações, inclusive na indústria, tá? Só para mostrar a vocês, porque a gente fala muito aqui da enzima, a participação dela dentro dos processos metabólicos da célula humana, mas tem outras aplicações também. Tá? Bem,
Essas são as nossas bibliografias básicas e complementares, chamando a atenção de vocês. Eu tentei aqui dar uma síntese